pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo nosso Lembranças de Domingo, último vídeo de setembro. A gente falando sobre identidade e hoje eu vou contar pra vocês como eu descobri a minha verdadeira identidade. Antes de eu contar, se você não é inscrito no canal, clica aqui, ó, só clicar no botão que tá vermelho aqui e fechou o pacote. A gente tá falando muito sobre identidade, cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua identidade e cada um tem um propósito nessa vida. Deus fez você para ser assim, assado, frito, cozido e diferente de todo mundo, ninguém é igual. Tem milhões de advogados? Tem, mas cada um é diferente do outro. Tem milhões de youtubers aqui? Tem, mas cada um é diferente do outro, entendeu? Então cada pessoa foi feita para ser diferente. E como que eu descubro qual é o meu propósito? Como eu descubro qual é a minha identidade? Perguntando pro dono da tua identidade, que é Deus, né? Mas para todo isso, por todo esse processo, eu já contei lá desde pequena o que as pessoas fizeram, a identidade que as pessoas quiseram colocar em mim e tal, e fui contando passo a passo e hoje eu cheguei no momento que quando eu descobri realmente quem eu fui feita para ser. Então, eu sempre fui, desde pequena, uma pessoa muito louca. Sempre. A Cris é aquela bem louquinha. As pessoas me falavam assim, aquela menina bem louquinha, aquela menina bem animadinha. Sempre. Eu sempre fui mesmo, bem animadinha, bem louquinha, bem descontraída, sempre muito feliz, muito simpática, muito alegre. Eu sempre fui isso, sim. Só que isso gerou para um outro lado, que foi o lado da rebeldia, o lado da agressividade, o lado de ser louca, então vamos meter o louco mesmo. E aí isso me levou para um outro lado, mais sombrio, mais dark, que depois gerou várias consequências. E hoje eu quero contar um pouquinho da parte em relação ao casamento, que no outro vídeo eu falei mais sobre o trabalho e hoje eu vou falar sobre o casamento que isso gerou. Então, como eu sempre fui uma pessoa assim, quando eu comecei a namorar com a Adria, quando eu ganhei a Nath, eu dei uma acalmada e aí eu fui para um lado mais light. Só que um lado mais light, assim, meio com medo, sabe? Eu tinha um pouco de medo das coisas, medo do que as pessoas iam falar de mim, medo do Adrian me largar, sempre tive muito medo de eu ficar sozinha, sempre tive medo de não agradar as pessoas, medo das críticas mesmo, sabe? Nunca gostei disso e isso começou a gerar um medo em mim e eu comecei a ficar mais resguardada, só que daí as pessoas começaram o quê? Trepar em cima da minha cabeça, montar em cima de mim, me xingarem, brigarem comigo, coisa que acontecia lá atrás, entende? Então assim, aí eu comecei a ficar meio assim, meio na retaguarda, meio quietinha, só que, gente, isso começou a gerar uma frustração muito grande em mim, porque eu não fui feita pra ser assim. Eu não fui feita pra ficar quietinha, sabe? Eu sempre gostei de dar minha opinião, mas eu tinha medo. E eu quero mostrar pra vocês esses dois lados, o lado explosivo e o lado do silêncio. O silêncio gera medo e o lado explosivo gera rebeldia. Então sempre tem que ter o quê? Um equilíbrio para ser equilibrado, não falar demais e não falar de menos, né? Então, de uma hora para outra, não foi de uma hora para outra, mas assim, quando eu era muito quieta, tinha medo e tal, de repente eu surtei. E aí eu me rebelei no meu casamento, e aí assim eu não deixava mais nada ficar quieto, e eu ia pra cima mesmo, e eu e o Adria brigava e a gente se explodia, e a gente brigava muito, a gente tinha muitas discussões, como eu já contei aqui em vários vídeos. E eu comecei a ficar rebelde, e quando o Adria entrou em depressão e ele foi pro fundo do buraco, ao invés de eu ajudar ele, eu botava mais lenha na fogueira. E eu falava assim, meu Deus, você fica deitado aí, que nem um vagabundo o dia inteiro nesse escuro, levanta e daí você não quer ajuda, ui, e agora você só fica aí depressivo, e não sei o que. E comecei a lançar um monte de coisa, e os meus amigos mesmo falavam assim pra mim, não mexa com a Cris, que a Cris é louca. Não mexa com a Cris, que a Cris vai dar na sua cara. Não mexa com a Cris, que a Cris é rebelde. Aquela mesma coisa lá de trás. Então, isso começou a gerar
né, mais carga sobre mim, mais carga. E se eu abaixasse a bola, as pessoas pulavam em cima de mim. Se eu fosse rebelde, as pessoas se afastavam de mim ou tinham medo de mim. Então, nenhuma das coisas é saudável. Nenhuma das coisas eu fui feita para ser. Então eu não tinha equilíbrio nesse meu ser aqui. E aí, depois que o Adrian, né, quis se tratar e tal, ele começou a melhorar muito, mas mesmo assim eu ainda tinha alguns pontos assim de surtar, de gritar. Gente, quando eu ia limpar a casa, eu surtava assim, tipo, horrores. Gritava, surtava, esperneava e eu ainda tinha os meus pontos de agressividade, de ser louca, de ser rebelde. E aí, quando eu comecei a entregar pra Deus e eu comecei a ver que aquilo tava me prejudicando, eu comecei a falar: Deus, eu não quero mais ser agressiva, eu não quero mais ser brava. Eu não fui feita pra ser assim. Não fui feita, eu sei que eu sou animadinha, eu sei que eu sou assim, tipo, super alta astral, mas eu quero ficar nesse ponto. E me mostra qual que é a minha identidade. E o Senhor começou a me moldar, bem assim. Quando acontecia uma coisa que, tipo, era certa que eu ia surtar, era certa que, tipo, acontecia aquilo, eu surtava, ele falava assim: não surte, não surte. E eu, tipo, respirava, e daí sabe o que eu fazia? Entrava no meu banheiro, e eu dava murro assim, ó, tipo, no chão, no tapete, e eu, tipo, tinha vontade de arrancar os meus cabelos, mas eu não surtava naquela situação. Eu surtava ali sozinha. Tipo, eu irava, mas eu não pecava. E às vezes eu pecava, às vezes eu caía, às vezes eu levantava, às vezes eu começava de novo. E o Senhor foi me moldando. Você não quer mais ser louca? Você não quer mais ser rebelde? Então eu vou trazer situações do teu dia a dia que trazia essa vontade de você ser rebelde, mas vamos ver se você vai passar na prova. E eu comecei e não foi fácil, foi bem difícil, foi anos e anos pra eu ser assim. E uma das coisas que me moldava muito, que as pessoas me conheciam, era palavrão. Era uma palavra e um palavrão. Uma palavra, 5 palavrão. Quem me conhece das antigas sabe. E quando eu realmente falei: Deus, eu não quero mais ser assim, gente, sério, do nada, eu falei: Deus, eu não quero mais falar palavrão, porque eu acho que não me acrescenta nada e eu não quero mais ser chamada a Cris é aquela louca boca suja. Não quero mais ter essa identidade pra mim. Cara, de um dia, sério, no final de semana eu fui pro encontro e nunca mais eu falei palavrão. Nunca mais. Sabe o que é nunca mais? E não é porque, tipo, eu ficava me privando, não, eu esqueci. Eu esquecia. Quando eu ia, tipo, falar alguma coisa, em vez de eu falar o palavrão, eu falava assim: nossa, que louco! Tipo, em vez de um K, né? Eu falava: caramba, caraca, mano, que top, não sei o quê. Mas é um filho da mãe mesmo, mas é uma bênção de Jeová. Sabe essas coisas? Gente, sério, foi muito do nada. Isso foi muito fácil, isso foi assim uma coisa que, tipo, beleza. Só que as outras coisas foram difíceis. E aos pouquinhos eu fui entregando. Daí uma hora eu falava assim: Deus, eu não quero mais surtar na hora de limpar a casa. Não quero. Não quero porque eu não aguento mais, a minha família não me ajuda. Por quê? Porque eu surto. A minha família, em vez de me ajudar na hora de limpar a casa, eles vão embora, eles não ficam aqui comigo, porque eu só fico gritando que nem uma louca. Eu pego na vassoura e fico louca. Desce um saravá em mim da limpeza e eu fico louca. Eu não quero mais isso. E o Senhor foi tirando. Foi tirando, foi tirando, foi tirando. E hoje em dia eu dou uma louqueadinha, mas gente, é bem de leve mesmo. E eu sou assim, animada? Sou, mais animada do Senhor, porque daí, depois que Deus começou a me moldar, Ele me mostrou que eu não precisava nem ser 8, nem ser 80, entendeu? Eu tinha que ter um equilíbrio. Um equilíbrio, por exemplo, assim, Ele me fez pra ser assim, animada e falar as verdades, e falar as coisas, e ser muito tipo, muito rápida, muito tipo, vamos lá e vamos fazer, vamos tentar bordar, beleza? Foi isso que Ele fez, mas na medida, no equilíbrio, na vontade dEle. E aí hoje em dia eu sou assim, só que eu sou assim, feita do jeito que Ele fez eu ser. Hoje em dia eu falo a verdade para as pessoas, falam, mas eu não ofendo mais as pessoas como eu fazia antigamente. Eu falava, tipo, metia o dedo na cara e falava mesmo, e falo mesmo, não gostou? O problema é teu, vem aqui tirar satisfação, vem aqui que eu já te dou na cara, sabe essas coisas? Não, eu falo com amor.
E eu falo aquilo que o Senhor quer que eu fale, porque muitas vezes ele fala, não vai falar isso aí pra pessoa. Eu fico quieta e não falo. É difícil, mas ele me ensinou a ser assim. E hoje em dia, eu tenho esse meu jeito bem peculiar de ser, e uma das coisas que, quando eu tô muito assim excited com Jesus, quando eu tô fritandinho com ele, eu falo, ai Jesus, você é tão lindo que eu tenho vontade de comer a tua cara. E as pessoas me criticam por causa disso, mas é o meu jeito de ser. Do mesmo jeito que você pode ser assim, você pode falar pras pessoas, você demonstra o amor pras pessoas de um jeito mais pleno, tipo, ai, vem aqui e dá um abraço e chora, né? Cada um tem um jeito de demonstrar amor, cada um tem um jeito de demonstrar o teu dia a dia, de ser o que você é feito pra ser, e tá tudo bem. Hoje em dia na internet, se a pessoa não faz aquilo que você faz, nossa, aquela pessoa tá errada, já criticam, já descem o pau naquela pessoa e ela é a pior pessoa do mundo. Cara, não, você não sabe o histórico dela, você não sabe pra que ela foi feita. Então eu quero que você pegue esse vídeo e você se analise e entregue pra Deus e fale aquilo que você não gosta, aquilo que botaram em você, tipo, lá desde pequena, as pessoas falam assim, não, e essa aí, ó, é louca de burra, porque ela não sabe fazer nada da vida. Nossa, é uma porta, meu Deus do céu, você fala com ela, fala com a porta, é a mesma coisa. Não deixe isso te moldar, você não é burra, você não é uma porta, você não é uma inútil, você não é um lixo, não. Você tem um propósito na vida, não desista desse propósito, pergunta pra Deus qual é o teu propósito, sabe? E ao invés de você ficar triste ou você se revoltar, pergunta pra Ele o que você tem que fazer. Eu tenho certeza que Deus vai falar pra você o que é que você tem que fazer, qual é essa identidade aqui na Terra, pra que você foi feita aqui na Terra. E não importa se você é dona do lar, se você é dona de casa ou se você é uma super empresária. Não importa, seja aquilo que Deus fez você para ser. E se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês estiverem nesse processo e não conseguir saber o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, manda aqui pra mim, manda aqui nos comentários ou manda no direct do Facebook e do Instagram, me manda mensaginha lá que eu vou estar lá conversando, tirando dúvidas com vocês. Eu amo conversar com vocês e ter esse tete a tete, tá? Me segue nas redes sociais, é tudo Cris Ribeiro TV, tá tudo aqui embaixo os links também, tá bom? Não esquece de se inscrever nesse canal, clica aqui pra você se inscrever, clica aqui na nossa playlist de lembranças de domingo. Espero que vocês tenham gostado, beijo, fiquem com Deus, tchau!